MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Rogério Correia. Vendedor comercial de produtos químicos. Fui imigrante durante um período de aproximadamente 8 anos na Suíça, na construção. Foi uma experiência bastante enriquecedora porque deu-me uma imagem e tive a oportunidade de ter uma imagem diferente de um país diferente daquele onde estou e de Portugal, para além do trabalho em si, que era um trabalho diferente daquele que faço hoje. Os imigrantes também, diversas visões. Eu estive 8 anos na construção na Suíça, foi uma experiência muito positiva. Penso que na área da construção é uma indústria que não tem limites, onde se pode aprender muito, e eu gosto da construção, de uma forma geral. Eu penso que todos os portugueses, na minha ótica, deveriam de sair de Portugal no mínimo um ano, para terem a ideia e a visão do que é que o imigrante passa, o que é que o imigrante, como é que vive noutros países, o que faz, outras culturas, em si, o trabalho. Além dos conhecimentos que adquiri, económicos não tive, mas enriqueci com os conhecimentos que adquiri, com o trabalho que fiz, que não conhecia, a área da construção, que foi muito bom, muito positivo para mim. Acho que os nossos governantes não têm sabido tirar proveito de toda a massa de imigração que nós temos, que, se eu não me engano, passa aos 4 milhões, portanto, há cerca de 5 milhões, ou seja, praticamente quase 50% da população que está em Portugal é imigrante. E não se tira o proveito dessas pessoas, que há formas e maneira de... Só que penso que os políticos não têm interesse que isso aconteça, na minha ótica. Portugal poderia, desde acabar com os escudos e com esta palhaçada toda das autoestradas, que eu acho que é uma vergonha não só para os estrangeiros, como para toda a imigração, como em si criar linhas de apoio e de crédito e de financiamento e de redução de impostos para toda essa gente poder investir mais em Portugal. Porque, em termos de economia, eu penso, e eu não percebo nada de economia, mas eu penso que se os 5 milhões de imigrantes que existem, se fossem, ou pensassem um bocadinho da forma como, e do peso que têm na nossa economia em Portugal, se calhar os nossos governos teriam uma atitude muito diferente do que têm tido até agora. Na minha maneira de ver e de pensar, eu penso que são iguais. Todos os governantes é tudo pessoas que fizeram pouco ou nada. São pessoas que nunca saíram de Portugal, nunca emigraram, pessoas do aparelho dos partidos, sem conhecimentos de prática, de uma forma geral.
no terreno. Portanto, as empresas é tudo... Não é que eu tenha alguma coisa contra o funcionalismo público, mas não deixa de, em parte, ser um pouco o funcionalismo público que manda no nosso país. Eu, em relação aos meus filhos e aos jovens, de uma maneira geral, estou muito apreensivo porque não vejo uma vontade política de incentivo ou de motivação para toda esta juventude que anda a formar-se. Eu já tenho um filho formado e falo muito com ele e vejo, embora ele tivesse conseguido arranjar um emprego de imediato, mas é tudo limitado, tudo muito limitado. E há muitos milhares de jovens licenciados que não têm hipótese no nosso país. Só que já vai ser uma imigração diferente daquela que eu fui. Já é uma imigração com formação. É lamentável, porque, no fundo, quem vai usufruir de toda essa imigração já formada são os outros países que nada investiram nessas pessoas. Portanto, nós pagamos impostos para a educação, inclusivamente, não é verdade? Investimos nessa formação de toda essa juventude e depois não temos o retorno que seria necessário, que seria normal. São outros países que vão ter esse retorno. Eu gostava de lhes perguntar, em primeiro lugar, porque é que acho que nós não precisaríamos de tanta burocracia. Somos um país demasiado burocrático. Não se compreende nem se aceita, que ainda agora aconteceu. Eu tive uma experiência esta semana para um averbamento de uma carta de condução de um filho meu. Fui tratar do assunto. Há 5 meses que tem uma guia que está à espera desse averbamento. Isto não se admite num país da Comunidade Europeia. É inaceitável para fazer um simples averbamento que esteja 5 meses à espera. Portanto, quando eu falo que há organismos no Estado, da forma como funcionam, estão completamente... Eu gostava de dizer aos políticos, será que, se em toda a Europa as coisas funcionam, está tudo inventado, será que aqui em Portugal não se podem pôr... Agora, o que eu acho é que... utilizando um termo que já acho que o meu avô utilizava, somos uma capoeira muito pequenina com muito galo lá dentro. Eu gostava de lhes dizer que pensem bem, há formas de ajudar Portugal, mas eu penso que os imigrantes, se exercessem um bocadinho mais, se estivessem mais unidos e exercessem mais pressão sobre o nosso país, sobre os nossos governantes, poderiam ter outros benefícios que não têm, que eu sei que não têm e que eu acho que deveriam ter.